Enquanto os agentes internos são aqueles que transformam o relevo de dentro da crosta terrestre para fora, os agentes externos são aqueles que modelam e esculpem a superfície terrestre. Tal processo é longo e paciente e normalmente leva milhões de anos. No Brasil, os agentes externos foram muito atuantes, resultando nas altitudes pouco elevadas no país. Um dos mecanismos que leva à transformação na paisagem é o intemperismo. Sua ação leva à desagregação das rochas e seus minérios por agentes diversos. O intemperismo físico é um processo mecânico, provocado pelas alterações de temperatura, ao resfriar e aquecer por milhares de anos. A água em estado líquido decompõe os minerais das rochas, resultando em intemperismo químico. Já a decomposição e desagregação provocada por bactérias, fungos e raízes das plantas é chamada de intemperismo biológico. Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas, transformando naturalmente as paisagens. Quando essas transformações são causadas pela temperatura, são chamadas de intemperismo físico ou mecânico. As rochas são formadas por diversos minerais com coeficientes de dilatação diferentes, ou seja, cada um deles tem uma resposta diferente à temperatura. Por isso, o aquecimento muito intenso de uma rocha sem cobertura pode fazer com que ela se quebre bruscamente. As transformações químicas que acontecem nas rochas fazem parte de um processo chamado de intemperismo químico. A água e os componentes da atmosfera, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, entram nas rachaduras das rochas e se combinam quimicamente com seus elementos, desencadeando sua desintegração. As rochas também são transformadas pela ação de organismos vivos num processo chamado de intemperismo biológico. As raízes das plantas penetram nas fissuras rochosas, facilitando sua quebra. As rachaduras permitem o contato com o ar e a entrada da água, ativando o intemperismo químico. Os vegetais também liberam ácidos orgânicos e gás carbônico que atuam na decomposição da rocha. Outros importantes fatores da transformação lenta e natural do relevo são o vento, que joga minúsculas partículas contra as rochas, promovendo sua quebra, a chuva, que transporta a matéria desagregada das rochas e forma vossorocas em áreas desprotegidas, os rios, que transformam o relevo quando desgastam os barrancos, principalmente nos planaltos, e quando depositam sedimentos nas planícies, formando meandros e bancos de areia, os mares, que se chocam contra os relevos litorâneos, promovendo lentamente sua quebra e também transportam a areia que se acumula nas praias, e as geleiras, que, quando derretem parcialmente, arrastam e quebram pedaços de rocha, formando morainas. Os seres humanos, por meio da tecnologia, são os principais agentes de transformação do relevo. Desmatar a vegetação, aplainar ou escavar terrenos e retirar minérios do solo são ações que causam mudanças bruscas e radicais nas paisagens. A modelagem do relevo terrestre é dada por dois agentes, a erosão e a sedimentação. A erosão é o transporte dos sedimentos, partículas e fragmentos de rochas resultantes do intemperismo, provocando desgaste progressivo. Já a sedimentação é a deposição dos sedimentos, geralmente das partes mais baixas, como os vales e os fundos de lagos, lagoas, rios e mares. A erosão pluvial, com P, ocorre quando a água das chuvas escava o solo, transportando seus sedimentos. A erosão marinha é provocada pelas águas do mar, que desgastam o relevo litorâneo. A erosão fluvial, com F, é a ação dos rios, que progressivamente alarga suas margens e escava o seu leito. A erosão eólica é a transformação nas rochas provocada pelos ventos, fazendo com que partículas muito pequenas sirvam como uma espécie de lixa. Por fim, a erosão glacial é promovida pelo gelo, cujo acúmulo provoca forte atrito com as rochas ao se desprender. Temos ainda o ser humano como agente externo. A sociedade é um importante agente transformador da paisagem e modifica o relevo para atender suas necessidades, criando novas formas.
Como exemplos de transformação, podemos citar a escavação e retificação dos rios, os cortes no relevo, a remoção de morros e a alteração das áreas litorâneas. Os impactos dessas ações podem ser nocivos à natureza e à própria sociedade, como a aceleração do processo de erosão e o assoreamento do leito dos rios. Erosão. A desagregação ocorre quando a rocha se rompe ou é quebrada em fragmentos. A erosão ocorre quando esses fragmentos são movidos por agentes de transporte como água, vento ou gelo. À medida que flui, a água carrega consigo terra, pedras e outros fragmentos, tanto grandes quanto pequenos, que acabam servindo como ferramentas com as quais os rios escavam seu leito e suas margens. É isso que veremos neste tópico. Inicialmente, o rio erode no fundo, à medida que rochas e pedras se chocam com o leito e o arranham. As margens tornam-se cada vez mais íngremes. Assim, devido à desagregação, a terra e as rochas ficam soltas e se quebram. O material solto, então, é arrastado rio abaixo devido à gravidade e também devido à chuva. Com o tempo, essa erosão entalha vales de rio em forma de V. À medida que o rio corre, ele torna-se mais lento e alguns dos sedimentos se depositam em suas margens, formando um tipo de barreira que faz com que o rio serpenteie ou, em outras palavras, faça curvas em vez de seguir em uma linha reta. Finalmente, o rio se torna ainda mais lento quando ele deposita os sedimentos restantes e forma um delta antes de encontrar o oceano. Na orla marítima, ondas carregando areia se chocam contra as rochas repetidamente, o que faz com que elas se tornem mais fracas e pedaços se soltem. Quando as ondas retornam, elas carregam areia e pequenos pedaços de rocha para dentro do oceano. Assim como a água, o gelo também pode erodir a paisagem. Uma geleira é um enorme pedaço de gelo e neve que pode conter pedaços de rochas e outros escombros. Durante a lenta descida, vinda de campos de gelo e dos vales de altas montanhas, a geleira tritura as rochas sobre as quais passa, arranhando o leito. Alguns fenômenos climáticos ou geológicos podem provocar o aquecimento da superfície da Terra, fazendo as geleiras derreterem. Nesse caso, um vale em forma de U será formado. O vento é outro agente de erosão que, quando sopra sobre o chão, carrega partículas de poeira, terra e areia. Enquanto ele varre áreas de rocha exposta, pequeninos pedaços são arrancados e soprados para longe. Rochas são constantemente erodidas, ganhando formas bizarras por causa desse efeito do choque com a areia. É assim que se alteram as formações existentes na paisagem. Isso não é fantástico? Recapitulação. A desagregação ocorre quando a rocha se rompe ou é quebrada em fragmentos. A erosão ocorre quando fragmentos são movidos por agentes de transporte como água, vento ou gelo. À medida que flui, a água carrega consigo terra, rochas e outros fragmentos. Geleiras trituram as rochas sobre as quais passam, arranhando o leito. Enquanto o vento varre áreas de rocha exposta, pequeninos pedaços são arrancados e soprados para longe.